Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição de hoje, segunda edição dessa segunda-feira, vamos aqui falar sobre o nosso Vasco da Gama e atualizar todas as informações, né, sobre o nosso gigante da colina. Vamos falar sobre Pedrinho, né, que finalmente vai dar as caras mais uma vez, vai conceder uma entrevista coletiva, a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar também sobre o julgamento, né, da disputa judicial entre o Vasco e 777, já tem data marcada o julgamento, a gente vai conversar sobre isso. Vamos falar sobre o jogador do Vasco, que o Vasco tem uma porcentagem, né, que não está mais no Vasco, mas o Vasco ainda tem uma porcentagem que está indo para o Boca. Enfim, bastante coisa aqui para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Começo falando aqui da FUT Fanatics. FUT Fanatics que é parceira aqui do nosso canal Machão da Gama, né? Tá aparecendo o QR Code na sua tela, é só você apontar a câmera do seu celular, você é direcionado ao site da FUT Fanatics e lá você pode usar o cupom Machão da Gama, que você vai ganhar 7% de desconto no seu pedido, beleza? Qualquer pedido lá, você usa o cupom Machão da Gama, você ganha 7% de desconto. Tem várias promoções no site agora por causa da Black November, né, da FUT Fanatics. Já tem as camisas novas do Vasco lá, enfim, você não vai dar esse mole, né? Então, corre lá na FUT Fanatics, entrega rápida, chega aí no conforto da sua casa e eu recomendo. Tamo junto? Bom, hoje o Vasco joga pelo futsal. O Vasco enfrenta a Portuguesa pela segunda rodada do Campeonato Carioca de Futsal em São Januário. O jogo terá transmissão da CRVG TV, mas se você quiser ir para São Januário, a bola rola 8h30 da noite, beleza? Lá na quadra em São Januário, entrada gratuita e hoje ainda tem chopp liberado, tá? Se você quiser acompanhar lá, tem chopp liberado hoje para a partida entre Vasco e Portuguesa, segunda rodada do Campeonato Estadual de Futsal, beleza? Se você mora perto aí, pode ir para São Januário, toma aquele chopp de graça, assiste a partida, mas se você mora longe, assiste de casa mesmo. CRVG TV transmite Vasco e Portuguesa, segunda rodada do Campeonato Estadual de Futsal. Bom, vamos falar de futebol de campo, e vamos falar de Carlito Palacios, porque o Boca Juniors negocia a contratação de Carlos Palacios e o Vasco vai ganhar uma grana considerável nessa operação. O Vasco tem 50% dos direitos econômicos do jogador que está lá no Colo-Colo. E o Carlos Palacios está de saída do Colo-Colo. O meio-atacante, inclusive, se despediu do clube após a conquista do campeonato chileno no dia de ontem. O destino será o Boca Juniors da Argentina e a transferência renderá uma grana ao Vasco, que detém 50% dos direitos do jogador. A informação de que as negociações entre Palacios e Boca Juniors estão avançadas foi publicada pelo jornalista Germán Garcia Grova e foi confirmada pelo Globoesporte.com. O Globo Esporte, inclusive, apurou que o Colo-Colo fez uma proposta ao Vasco pelo restante dos direitos econômicos do chileno, mas o Vasco recusou essa proposta do Colo-Colo. O Vasco não está participando dessa negociação com o Boca Juniors, mas o Vasco entende que essa transação vai render um valor maior do que foi oferecido pelo Colo-Colo ao Vasco. A tendência é que os argentinos paguem o valor da multa rescisória, 4 milhões de dólares, atualmente 23 milhões de reais, e o Vasco recebe 50% deste valor, ou seja, algo em torno ali de 11 milhões e meio de reais pelo Carlitos Palacios, que foi contratado pelo Vasco junto ao Internacional em abril de 2022. O Vasco pagou 8 milhões de reais por 70% do jogador naquele período, né? A promessa chilena não vingou no Rio de Janeiro e no início do ano passado foi emprestado ao Colo-Colo. Em outubro do ano passado, o Colo-Colo adquiriu 20% do passe do jogador por 2 milhões e meio de reais. E aí o Vasco ainda tinha 50%, né? Já que o Vasco tinha comprado ali 70% por 8 milhões de reais. E agora o Vasco
vai arrecadar aí mais 11 milhões e meio, ou seja, no fim das contas o Vasco está vendendo ele aí por mais ou menos 14 milhões de reais, tendo comprado por 8, né? Após ele fazer aí 2 boas temporadas no Colo-Colo, o Vasco consegue recuperar esse dinheiro e ainda uma margem, né, de lucro. Boa sorte aí ao Palácios, né, agora a caminho do Boca Juniors. Bom, vou falar agora aqui sobre um jogador que não permanece no Vasco da Gama, martelo batido. Robert Rojas não cumpriu as metas contratuais e o Vasco não vai exercer a opção de compra de 1,8 milhões de dólares. Então o Vasco não vai ficar com o Robert Rojas, o defensor que veio emprestado até dezembro pelo River Plate, com opção de compra, né, dos direitos econômicos, não vai seguir no Vasco em 2025. A diretoria do Vasco sequer vai tentar renovar o empréstimo do jogador. A 777 tinha feito ali um acordo de comprar 80% dos direitos econômicos do defensor paraguaio por cerca de 1,8 milhão de dólares, que dá mais ou menos 10 milhões de reais, junto ao River Plate da Argentina. Mas, para que essa cláusula de compra fosse acionada, o defensor tinha que disputar 50% dos jogos do Vasco em 2024. Porém, o Robert Rojas não vai atingir essa marca, isso porque ele atuou em apenas 16 das 56 partidas do Vasco neste ano. Então, Rojas não fica, realmente não tem por que ficar, né? É um desastre a passagem do Rojas pelo Vasco da Gama. Bom, vamos falar agora de fora do campo aqui, né? Porque o presidente Pedrinho, finalmente, depois do sumiço, vai conceder uma entrevista coletiva. O Vasco da Gama informou que o presidente Pedro Paulo vai conceder uma coletiva na próxima quinta-feira, dia 14, 3 horas da tarde, em São Januário. Então será aí uma oportunidade para a gente entender o que está acontecendo, né? Porque o Pedrinho simplesmente sumiu, não fala mais nada com ninguém, bloqueia torcedor, bloqueia jornalista, não dá uma satisfação. E agora a gente vai entender aí o que está acontecendo, né? O que o Pedro Paulo tem para nos dizer, como está aí o potencial construtivo de São Januário, como está a situação da possível venda da SAF, enfim, vamos ver, né, o que o Pedrinho tem para nos dizer. Então, na próxima quinta-feira, 2 horas da tarde, aliás, dia 14, 3 horas da tarde, entrevista coletiva do presidente do Vasco em São Januário. Bom, e já que estamos falando de diretoria administrativa, a Justiça do Rio marcou o julgamento do agravo que a Vasco SAF moveu no processo envolvendo a associação e a 777. Segundo informações apuradas pelo Lance, a sessão será no dia 27 de novembro, 1 hora da tarde. No recurso, a SAF do Vasco tinha pedido um efeito suspensivo da decisão que deu controle à associação. Além disso, a empresa também pediu equilíbrio dos poderes para proteger a governança e os funcionários e a constituição de um conselho de administração mais equilibrado. Ambos os requerimentos haviam sido negados pela Justiça. Com a negativa, o Vasco, como associação, seguiu no controle da SAF em razão de uma liminar que a Justiça concedeu no início de maio. Os processos foram remetidos ao plenário, onde outros 2 desembargadores também vão julgar o mérito. Em paralelo a isso, também tem ali o Vasco e a EICEP, né, a empresa que controla os ativos da 777. Os dois, tanto o Vasco como a EICEP, escolheram na última quarta-feira, dia 6, a árbitra que fecha a mesa de arbitragem da Fundação Getúlio Vargas. A advogada Paula Forgione é quem vai presidir a mesa do julgamento, envolvendo o clube e a empresa norte-americana. E essa presidente escolhida, né, ela tem um voto com maior peso na disputa. Enfim, teremos desdobramentos também em novembro sobre isso. Vou ficando por aqui, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva. Até a próxima. Fui!